Boa tarde, início de noite aqui em Santos. O torcedor quer saber sobre contratações, né? Agora há pouco a gente ouvia aqui no programa o pessoal falando sobre o Ganso, cria da casa aqui. Queria que o senhor me falasse um pouco sobre esse jogador, se está nos planos e quais são os planos aí do Santos para esse ano de 2018. Olha, os planos do Santos para 2018, nós estamos atrasados em contratação. A gente assumiu faz uma semana só, mas estamos trabalhando, mas o Ganso nunca esteve nos nossos planos. Há outras contratações que estão aí em negociações, né? Mas esperamos ter um time forte aí já para o Campeonato Paulista. Essa é a nossa intenção. O senhor ouve bem o programa, consegue ouvir aí o pessoal lá do estúdio? Passo a bola para vocês. Opa, presidente, tudo bem? É o João Guilherme que está falando aqui. Uma satisfação recebê-lo no Expediente Futebol. Muito boa sorte nesse mandato à frente do Santos Futebol Clube. Essa equipe tão importante. Eu estou aqui com o Carlos Simon, com o Wilson Gotardo, que é nosso convidado, com o PVC e o Leandro Quesada. E todos nós gostaríamos de fazer perguntas para o senhor. Mas a minha pergunta é mais no geral. Em que situação, presidente, o senhor encontrou o Santos nesse início de mandato? Olha, encontramos o Santos em situação bastante difícil, contas zeradas, bastante compromisso para saldar, mas sabíamos que iríamos encontrar um Santos, não aquele que foi dito que encontraríamos. Estamos enfrentando a situação, estamos normalizando, primeiro organizando a administração, as finanças, o futebol, o patrimônio, dando uma grande arrumada na casa, enxugando a máquina estava obesa, aquela máquina que não roda, parece aquelas carroças pesadas, mas graças a Deus estamos chegando num ponto importante aí de ter um clube pelo menos autossustentável. Esse é o nosso grande objetivo. Muito bem, fazendo o regime, né? Diminuindo o peso para ficar em forma aí o Santos Futebol Clube, foi o que disse o presidente José Carlos Pérez. Leandro Quesada, por favor. Quesada. Boa sorte ao presidente, bom trabalho na condução do novo Santos. O senhor sabe que jornalista e torcedor quer saber de contratação, né? A gente vive aí essa coisa do mercado, é muita especulação e tal. E certamente, né, andando aí pelas ruas de Santos, tem muita gente perguntando do Robinho ainda. O senhor mantém aquela ideia de não ter o Robinho nesse momento ou algo pode mudar no pensamento do presidente do Santos? Um abraço, Pérez. Boa noite, Quesada. Boa noite a todos aí, por sinal. Na verdade, nós temos uma missão aí, nós estamos atrasados em relação aos outros clubes, até porque a eleição acontece já no meio de dezembro e nós assumimos faz uma semana só. Estamos trabalhando o mercado, nós temos um diretor de futebol que é o Gustavo Vieira, já temos um treinador que é o Jairzinho, que nos tem surpreendido todos os dias, um trabalho capaz, com um perfil muito, muito importante, muito do Santos Futebol Clube. Mas sobre as contratações, quem pode falar é o Gustavo agora, o Gustavo Vieira, que é ele que está coordenando e trabalhando esse assunto. O que eu posso dizer é que existe negociações, né, mas não posso falar do Ganso, nem sei se ele está conversando com o Ganso, mas acho que não. E o Robinho, presidente? Perguntei do Robinho também. Não, o Robinho, não avançamos com o Robinho. Fiquei sabendo que ele está indo para o Grêmio de Porto Alegre, mas não há nenhuma negociação nesse momento com o Robinho. Opa, presidente, deu uma informação aqui, hein? Robinho indo para o Grêmio, vamos aguardar aí a confirmação. O nosso companheiro Rodrigo Bueno já tinha falado isso aqui no Fox Sports, então o presidente acabou aí. O Grêmio desmentindo, né? O Grêmio desmentindo até então. Desmente que queira contratar o Robinho. É o PVC que está falando, presidente. O Grêmio, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzano, disse que não vai contratar jogadores da faixa etária do Robinho. Claro que a gente vai ver isso nos próximos dias, nas próximas semanas, para saber exatamente o que vai acontecer. O senhor falou que o Gustavo está negociando, mas o senhor pode dizer quais são as posições que o Santos precisa contratar? Quantos e quais posições? Eu acho que o Santos precisa de um volante. Além de um volante, nós precisamos de centroavante. São as duas posições mais carentes no momento.
e há tratativas para que se reforcem exatamente essas posições. E na lateral esquerda é o Romário que vai jogar. O senhor confia que é o Romário que vai ser o titular? Olha, nós temos lateral esquerda, tem o Romário. Não confirmo. Quem está trabalhando no elenco agora que pôde chegar é o Jairzinho. E é o Jair que vai escolher quem vai jogar pela lateral esquerda, quem vai escalar o time. Há uma hierarquia e a hierarquia na escalação do time é dele. Tá, então nós temos que perguntar para ele quem é que ele vai escalar. É que eu e é usei ele que tem essa prerrogativa e nós vamos respeitar. É que eu usei o verbo confiar, o senhor entendeu confirmar. O senhor que vai ser o Romário, que o Romário vai ter condição. Mas, claro, o Jair vai treinar isso nos próximos dias. O presidente, o senhor falou de lateral esquerdo aí, já que o assunto é lateral, eu me lembrei do Zeca. Como está essa situação? Existe alguma conversa para que haja algum acordo com algum outro clube que está interessado no Zeca? Fala-se muito no Flamengo, que buscaria esse acordo para ter o Zeca, ou a situação no momento realmente está só no caminho da justiça para a definição do Zeca, presidente? Eu diria para você que está no caminho da justiça. E isso não foi inalterado. Houve uma conversa com o Flamengo, de uma composição, mas ela não se alongou porque o departamento jurídico do Flamengo alertou a diretoria do Flamengo de que haveria um risco muito grande. A multa do Zeca é 150 milhões de reais. Então, nem os clubes de fora do país, né, o da Espanha que estava interessado, pelo que eu soube, também desistiu, e o Flamengo oficialmente, pelo menos pelos jornais, disse que não estava mais trabalhando essa contratação. Perfeito. Então é mais na justiça agora e ela que vai definir se o jogador volta para o Santos ou ela vai definir. Perfeito. O Sacha está contratado, né, presidente? Olha, ainda não é do meu conhecimento se ele já está contratado. Trata-se de um grande jogador, mas é aquilo que eu falei, quem está fazendo isso é o Gustavo Vieira, que é o nosso diretor. Não gostaria de passar por cima dele. Ele tem toda a prerrogativa também de contratar o jogador e quando estiver contratado, ou quando estiver no ponto de contratação, ele vai falar comigo. Então ele deve falar com o senhor em breve que a coisa está bem avançada, hein, presidente? E o Sacha pode ser anunciado em breve como reforço aí do Santos. O Carlos Silva tem uma pergunta aqui interessante para o senhor. Pode falar, Carlos. Presidente, eu gostei muito do seu posicionamento. É a primeira vez que tenho a oportunidade de vê-lo dando uma entrevista. Me lembrou muito um governador lá, um ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Ele dizia, o troteio sai da estrada. É mais ou menos isso aí que o senhor colocou na sua primeira intervenção. Como está difícil de contratar jogador, qual é a possibilidade desse jogadoraço? E aqui eu estou do lado de um zagueiro muito experiente, o Gotardo. Eu gostei muito do Lucas Veríssimo. Há muitas propostas para ele, o senhor vai deixar sair ou não? Não, a intenção é não deixar o Lucas Veríssimo sair, até porque ele está nos planos do Jair. É um zagueiro que nós temos muitas esperanças que ele chegue à seleção brasileira. Ele vai se valorizar mais ainda, né? E a intenção do Santos hoje é não negociar o Lucas Veríssimo. Presidente, a gente sabe que o senhor tem que sair aí, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, e o Quesada também tem mais uma pergunta. Se o senhor puder responder rapidamente, nós agradeceríamos a sua gentileza que está conversando conosco. Presidente, tem chance do Gabigol jogar no Santos? Tem toda a chance. Esperamos que ele faça o esforço dele para que jogue no clube. Né? Essa é uma negociação que depende só deles. Né? É difícil competir com o futebol italiano. Né? A Inter, hoje ela é dirigida até pelos chineses. Né? Eles são os grandes investidores. E há muitas dificuldades, mas todo grande ídolo será bem aceito no clube, né? Todos os nossos ídolos, a casa está aberta, que as portas estão abertas, desde que o Santos tenha condições de pagar os salários, desde que o Santos tenha condições de manter o jogador aqui no Brasil. E é aí que entra o esforço dele, presidente. O senhor falou, depende do esforço dele. Depende dele e depende da gente, mas eu acho que é mais dos chineses lá, né? O Santos é uma grande vitrine
para recuperar o jogador, isso já ficou bem claro, mas isso não andou, né? A gente depende muito do andamento dessa negociação por lá. O Santos está, como eu disse para você, o Santos é porta aberta, não só para o Gabigol, como todos os jogadores que por aqui passaram, né? Desde que esteja à altura do clube. O clube hoje está vivendo um momento de reorganização financeira, administrativa e também no futebol. Nós temos um elenco que está muito crescido, nós temos mais de 50 jogadores e dependemos do enxugamento também por lá, para que a gente ganhe condições financeiras de ter grandes talentos no clube aí, contratando no mercado. Perfeito. Presidente, prometo que é a última pergunta. Leandro Quesada, por ainda favor. Sobre o Gabigol e o pagamento do alto salário, né? O presidente sabe quanto ganha o Gabigol, né? É um dos maiores salários aí de jogador brasileiro atuando na Europa. Há um teto salarial, né? Estabelecido aí no Santos, perfeito? Quantos por cento do salário do Gabigol o Santos estaria disposto a pagar? E ultrapassaria esse teto ou não? Respeita-se esse teto salarial, presidente? Olha, o Santos tem um teto salarial que a gente vai respeitar. Obviamente que em alguma oportunidade você pode ultrapassar um pouquinho, mas a gente tem um teto hoje e não gostaríamos de quebrar essa regra. Até porque tem outros jogadores, todos eles têm que estar animados e todos eles estão dentro das faixas salariais que o clube pretende implantar. Mas quebra com o Gabigol? Nem que seja um pouquinho? Não, eu acho que vale a pena um esforço, mas muito pouco. Nossa margem está muito pequena, né? E como eu te disse, o Santos tem os seus problemas financeiros. Aliás, não só o Santos, o futebol brasileiro, os times do Rio, de São Paulo e de todos os grandes times do futebol brasileiro passam por dificuldades. E o Santos não é diferente. E nós temos uma política salarial e a gente não vai fugir dessa política salarial. Perfeito, presidente. E alguns casos especiais. Perfeito, casos especiais, importante frisar isso. Presidente, obrigado pela gentileza, boa sorte no seu mandato à frente do Santos Futebol Clube, presidente. Muito obrigado, um abraço a todos vocês aí. Me desculpe que a gente não pode passar mais informação porque existem negociações que a gente não pode abrir. Então eu peço desculpa para vocês. Nada, compreendemos, presidente. Lhe agradeço também, muito obrigada. E voltamos com vocês aí no estúdio. O presidente está com um pouquinho de pressa, tem muita gente esperando ele por aqui, mas ele me prometeu que numa próxima a gente consegue conversar mais sobre essas contratações e também outros assuntos, João. Foi ótimo, Carol. Muito obrigado. Eu agradeço também ao presidente José Carlos Pérez do Santos Futebol Clube. O presidente disse duas coisas importantes aí. Primeiro, que o Robinho está indo para o Grêmio, né? E essa negociação deve ser confirmada, embora o Robinho Lubolzan desminta. E falou do Gabigol, né? Falou, depende do esforço dele. Só que tem um detalhe aí, né? Lá, tem um detalhe aí. O teto salarial do Santos está em R$300 mil. Eita! Em reais, o Gabigol ganha 1.200.000 na Inter. 300 mil para 1.200 significa 25% do salário. Ou seja, vai ter que dobrar os chineses e convencer os chineses a pagar 75% dos salários e mesmo assim o Santos pagando exatamente o teto, que é de 300 mil. E ele disse que pode fazer um pequeno esforço, sair um pouquinho da margem, mas aí é que ele disse, né? Entra o esforço do jogador, do Wagner Ribeiro, que é empresário, para negociar lá com os chineses. E falou dos jogadores, como é que isso também atingiria o grupo de jogadores, né? Porque tem jogador que de repente quer um aumento e aí fica no clube porque gosta do clube, tal, e aí chega outro para ganhar 400, 450, 500. Porque metade, se o Santos pagasse metade do valor que o Gabigol ganha, seriam R$600 mil. Mas ele pode abrir mão no pedaço de salário também, não pode? Ô, PV. Aí é o esforço, do Gabigol. Isso é importante. Claro que o esforço do Gabigol depende para a carreira dele. Exato. Porque tem momentos, circunstâncias da vida. O Gabigol pode ficar, o contrato dele, ficar mais 3 anos. Desculpa, é que a risada, você tem razão, mas é que a risada é assim, tudo que a gente ouve do Gabigol... Não, é que as coisas do jogador de futebol, com todo respeito, Gustavo, assim, tem coisas que o mundo do futebol é diferente da vida cotidiana. Por exemplo, o Scarpa não vai trabalhar, não vai
resolveu que vai processar o Fluminense. Ele não dá a cara, não olha no olho do presidente, não olha no olho do técnico, não se despede dos jogadores. Né? Você não vai lá e fala assim, muito prazer, ó, desculpa, não vou mais trabalhar nesse lugar. Né? O Rueda fez isso, né? O Rueda fez a mesma coisa. Aí o empresário disse que falou uma coisa, depois fala que não falou. Aí o jogador... O presidente diz que uma contratação encaminhada. O jogador assinou um contrato com o clube. O clube tem que pagar para ele. É o caso do Gabigol. Então, assim, o ônus nesse caso é da Internacional. Mas o risco é do Gabigol. Sim. O Gabigol, a carreira é do Gabigol. O Gabigol pode. O Gabigol pode ficar. Ele pode ficar 5 anos na Inter de Milão sem jogar. Ou ele pode diminuir o salário e jogar. Pois é melhor o Gabigol ficar ganhando R$1.200.000 encostado na Inter de Milão ou ganhando, vamos supor... A opção é dele. 400 mil. 400 reais e jogando no Santos Futebol Clube, indo bem na Libertadores. Não é? Melhor ele ficar lá, na Europa. Eu não acho interessante o Santos contratar dessa forma, não. É loucura. É loucura. Ou fazer um contrato especial sobre metas, né? Com valores com metas, né? De atuação, rendimento. Aí sim, ele poderá até passar o nível de 600 mil. Né? E a outra parte, quem sabe os chineses contribuírem com a outra parte. Mas mais um pedaço. Gotardo, o que eu sei é que a maior dificuldade da Inter é justamente encontrar clubes dispostos a pagar o alto salário do Gabigol, porque ele não abre mão de um mísero centavo do salário que ele ganha da Internacional. Então você viu que o Benfica, eu acho que ele tem que jogar. O Benfica pagou um alto salário para ele, mas não era a totalidade do salário também, né? E agora, quando você discute salário desse porte com um clube do Brasil, principalmente o Santos, que está atravessando um momento de dificuldade financeira, né, de repensar essa estrutura financeira. Olha, sinceramente, só se acontecer isso que o PVC está dizendo, né? Quer dizer, ele deixa o dinheiro de lado e retoma a carreira, porque é um cara jovem. Gente, há 1 ano e meio, ele era um dos destaques da seleção brasileira na Olimpíada. Nós fechamos lá, né, o comentário dizendo, poxa, esse quarteto pode ser o quarteto da Copa. Há 1 ano e meio. Era Gabigol, Luan, Neymar e Jesus. Há 1 ano e meio. Luan está aí brilhando no Grêmio, Jesus a gente vê o que está acontecendo, o Neymarzinho também, o Gabigol simplesmente saiu dessa rota. E a culpa é de quem? Dele, né? Recebeu o prêmio ontem, o pior estrangeiro do campeonato. Isso é uma vergonha para a carreira italiano. De qualquer jogador. Isso é uma vergonha. Um dos piores jogadores da Europa. E a gente sabe que ele tem potencial para... Que coisa, hein? Agora, eu acho que o PVC tocou no ponto certo. Ele tem também, ele e o staff, né, as pessoas que pensam a carreira dele, abrir mão de determinadas coisas nesse momento, até porque ele tem muito tempo ainda para abrir, ele é novo, dar um passo atrás financeiramente, jogar, mostrar o futebol dele e aí as portas se abrirão de novo para ele. Tem 21 anos. Muita coisa para frente. Com 21 anos, o Zico tinha virado titular do Flamengo. Exato. Né? Porque o Zico em 72 não foi campeão como titular no Flamengo, ele jogava no Flamengo. Em 74 foi o primeiro. 74 com 21 anos foi a primeira vez que o Zico foi campeão carioca no Flamengo. Exatamente. 21 anos, tem uma carreira enorme pela frente. Eu não estou dizendo o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer, ele tem que pensar. É a cabeça dele, é a carreira dele. Lógico. O que eu gostaria de que acontecesse é que ele tem que jogar. E para jogar no Brasil... Perfeito. Tem que abrir mão, claro. Até porque o jogador tem que entender a realidade econômica do país. E nos dois clubes. A Inter não vai pagar. Para ganhar 300 mil no Santos, a Inter não vai pagar 900 mil lá. Não vai pagar. Então, assim, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não, repito, eu não estou dizendo que ele tem que fazer nada. Ele tem que fazer o que ele julgar que tem que fazer. A gente só gostaria de vê-lo jogando. Tem algo que ainda pagou 30 milhões de euros pelo Gabigol, hein? E por um pouquinho menos ele poderia ter ido para a Juventus. Mas eu ia dizer, ele poderia ter ido na Juventus e poderia... Também não sei se teria espaço. Eu acho que não ia dar nada, né? Seria pior ainda, né? Eu acho que sim. Porque na Inter ainda tinha um espaçozinho para ele ali e tal. Ele não conseguiu. A concorrência era menor. E um esquema que favorecia, porque joga com 2 caras, né, nas extremas.